estamos na Estrada Nacional 108, junto a um rio que pertence a um património mundial. E perguntam vocês, é bonito? É espetacular, mas venham connosco. Estamos a fazer a estrada a caminho da Régua. A ideia é de ir até a área de serviço, que tem muito boas condições. Agora a estrada, condições tem, só é muito apertadas, como esta curva aqui, quase que tenho que meter a primeira e rezar a todos os santos que não venha um autocarro ou um caminhão em sentido contrário. É domingo, janeiro do ano 2022. Se fosse em setembro durante as vindimas, seria muito diferente. Estamos agora junto ao comboio que vem do Porto, a caminho aqui de... Cuidado aqui que... Epá, essa lomba aí desse lado, se a pessoa lá vai com a roda, fica lá o autocaravana. A caminho da Régua. É uma estrada muito bonita, mas sinceramente aconselho-vos a que façam este percurso, mas no comboio. Bem, eles têm ali o sinal curva perigosa à esquerda. Para pôr o sinal curva perigosa nesta estrada é que é mesmo perigoso, é mesmo difícil. Olha essa entrada para essa quinta tão bonita. E é proibida veículos com mais de 4 metros de altura. Por acaso não temos, mas se tivéssemos mais de 4 metros, como é que invertia a marcha agora? Mal dava para apreciar as espetaculares paisagens que íamos percorrendo. Passa Rotunda, primeira saída, N108, Avenida do Douro. E finalmente chegámos ao nosso destino deste dia, a área de serviço para autocaravanas em Peso da Régua. Uma localização ótima, como vamos mostrar a seguir. Como podem ver, pouco mais se pode pedir numa área de serviço para autocaravanas. Já vamos falar sobre ela um pouco mais à frente. Agora, autocaravana fechada, vamos dar um passeio pela Régua. Ainda não tínhamos visitado nenhuma adega e já estávamos entusiasmados com esta visita. Peso da Régua. É um local onde estamos a passar uns dias neste inverno de 2022. Para cá está bastante frio e nota-se a roupa que temos vestida, não é, Cristina? 3 graus. 3 graus? Mas segundo o nosso lema, saímos de casa com chuva para trabalhar, também saímos de casa com chuva ou frio para passear. Estamos aqui a aproveitar este belo sol na região do Douro e com uma paisagem linda. Conhecem aquela estrada mítica que toda a gente agora faz, a Nacional 222? Passa precisamente aqui na Régua. E este será certamente um local onde vão pernoitar e visitar. As várias pontes que passam por cima do Douro oferecem-nos paisagens que não podemos deixar de apreciar. Mas cuidado, porque algumas são estreitas e com muito tráfego há que ter os cuidados necessários. O pessoal da roda a arrumar caminhões é um espetáculo. Alto Douro Vinheteiro Património Mundial? Vamos já visitar uma adega para começar os testes. Primeiro há que atravessar a linha férrea que corta a cidade da Régua. Pare e escute e olhe, nada à direita, nada à esquerda. Vamos então. A partir daqui deixo o resto à vossa imaginação. No regresso e quando tiverem que atravessar de novo a linha, muito cuidado, atenção aos comboios, até porque é proibido circular a pé pela linha, o que é sujeito aqui a... Enfim, passemos à frente e vamos continuando a apreciar as vistas sobre o Rio Douro. E um pouco mais à frente vamos encontrar o Museu do Douro. Instalado na antiga casa da Companhia, fala-nos sobre a região de Mercado do Douro do século XVIII. Certamente que irão encontrar muitos pormenores que os vão surpreender e interessar, e alguns curiosos, como este vestido que pertenceu à Dona Antónia, uma figura central nesta região demarcada do vinho do Porto. Mas o que mais nos impressiona a nós era a faina que levava os barris carregados de vinho rio abaixo até Gaia.
Estes barcos rebelos e a vida a que ele está ligada nunca deixa de nos surpreender. Vejam estas imagens. E nós gostamos de fazer rafting a descer os rios, comparado com isto não é nada. Que vidas e que histórias estão ligadas a este célebre vinho que percorre o mundo. E de facto este vinho licoroso, que recebe a aguardente vínica durante o seu processo de elaboração, pode ser bebido em qualquer país do mundo. Mas há que saber apreciá-lo e beber com moderação. Aqui podemos sentir os vários aromas que os vinhos nos oferecem. E só é pena aqui na loja do museu não haver uma secção de provas. E à saída ainda podem ver um marco que sinalizava a região demarcada. Dividende-se do grosso modo nas 3 freguesias, Baixo Corgo, Cima Corgo e Douro Superior. Em 1756, imagina. Agora havia que regressar à autocaravana e aproveitámos o passeio ribeirinho junto ao Douro, que oferece paisagens muito interessantes. Uma noite muito agradável e no dia seguinte havia que fazer o pagamento da área de serviço. 3 euros por dia com eletricidade. Reparem no borne, junto ao local onde se estaciona a autocaravana. Depois percorremos todo o caminho, passamos pela área de serviço e ao fundo temos um bar que pertence a uma associação desportiva. Entramos, dirigimos-nos só ao balcão onde está alguém muito simpático que nos vai cobrar os tais 3 euros. Podem usufruir das instalações desportivas, mas nós fomos fazer um pequeno passeio junto ao Rio Douro. Passamos junto a uma antiga casa do Douro e o passeio era muito bonito. Até a Dona Cristina se lembrar de meter por uma vereda que, enfim, vamos passar à frente que eu nem me quero lembrar disto. Continuávamos o nosso passeio apreciando as curiosidades que íamos encontrando. Passámos pela Igreja Matriz. Passámos por cima da sempre presente linha férrea e apreciámos o edificado civil da cidade da Régua. Mas aproximava-se a hora do almoço, havia que escolher o melhor poiso e foi aqui, neste restaurante, fomos comer um bacalhau à Braga que estava um espetáculo. Para além de tudo, o vinho então nem vos falo nisso, ainda pudemos apreciar umas fotografias antigas sobre a vida que havia relacionada com a faina do Douro. Deixo-vos estas imagens. Mas a nossa viagem iria continuar, agora até à cidade de Lamego. Estacionámos junto ao pavilhão multiusos. Cuidado com o dia da feira. Estamos na cidade de Lamego. O chão está coberto de gelo, a temperatura está à volta dos 3 graus e durante a noite com certeza que baixou dos 0 graus. Estamos em Lamego, mas não vamos visitar toda a Lamego, porque ficará sempre muita coisa para se revisitar. Já foram muitas as vezes que aqui passámos na cidade e sempre com boas recordações. Não se esqueçam de vir à Romaria. Atrás de nós está É a Romaria da Senhora dos Remédios, em 8 de setembro. 8 de setembro, É o dia padroeiro. Senhora dos Remédios. Agora, o remédio para este frio é que está difícil. É dos remédios. Acho que é dos remédios. Eu sei que é no Samarém. Samarém em Braga. Não é dos remédios. Não é dos remédios, já vamos confirmar isso no Google, porque o Google dá sempre uma grande ajuda. Agora devo dizer que o Polartec e com o Bolsão, mesmo assim, a coisa está agreste. As minhas mãos estão protegidas. Estamos a passar ao pé da Casa das Bolas, aqui ao lado. Somos capazes de ainda fazer uma visita cultural ali daqui a pouco. Agora vamos a caminho do posto de turismo. Mas eu estava a fazer estes comentários acerca de um assunto que eu acho sempre interessante. Agradecemos que os companheiros nos mandem informações e mensagens acerca do que visitar nos locais por onde passamos. Certamente não conseguiremos visitar todos, mas são sempre boas dicas que nos ajudam a elaborar um plano seguinte, um plano de viagem. Mas temos um lema que é: nunca esgotamos completamente um ponto de visita. Deixamos sempre algo para ver para a visita seguinte. Isso faz com que haja sempre a vontade de regressar aos locais onde somos bem recebidos. Vamos até ao posto de turismo? Vamos.
Passámos junto à catedral que iríamos visitar mais tarde. Conhecem aquela estrada que vai de Chaves até Faro? A Nacional 2? Já a fizeram? Caso afirmativo, passariam em Lamego, senão está na altura de se meterem à estrada. Isto depois é aquilo que diz. Estamos aqui no posto turismo com o André Marques, que é o jovem que está aqui a acompanhar-nos e a explicar tudo sobre o Lamego. Numa próxima viagem que façam por estas terras, não se esqueçam de vir ao posto turismo e falar com o André Marques. Vocês ficam a saber tudo sobre esta cidade. E estávamos prontos para iniciar a visita. Vamos começar aqui pela catedral. Da arquitetura românica original apenas subsiste a torre. Muitos são os estilos arquitetónicos que se foram sobrepondo, especialmente na sua fachada. Dentre os muitos motivos de interesse que podem encontrar nesta visita, não percam o teto, que foi pintado pelo Nicolau Nasoni. E do século XVI podem apreciar o claustro catedralício. Mas o que nós gostámos mais foi de conversar com o sacristão e com a Carla, que está a fazer todo o restauro da igreja. Vamos dar um último olhar à torre românica e procurar um local para o repasto. Ser o último sítio que eu levava para os meus pais. Cristina, a bola fica para mais tarde, agora vamos ao almoço ali ao Matos, não é? É verdade. Vamos à adega Matos. E fomos encontrar um local, como nós costumamos dizer, com comida de conforto. Um vinho da casa muito bom, a acompanhar um espetacular rancho e um cabrito assado. E ainda voltámos a ter a muito agradável companhia da técnica de restauro, a Carla, que nos proporcionou uma conversa que nos deixou interessadíssimos. É por isto que nós somos viagens e companhias. Tudo muito bom, mas tínhamos que voltar ao trabalho. O dever chamava por nós. E lá fomos, colina acima, à procura do castelo. Olha, umas vienesas. Aquilo que tu gostas. Os pecados. E lá continuámos, colina acima, à procura da Porta dos Figos. Então, Cristina, estava difícil a subida. Esta é daquelas duras. Ainda por cima, depois do rancho à adega Matos, a coisa não está fácil. Mas enfim, olha, já cá estamos. Epá, até custa inclinar a máquina para filmar aqui as ameias. Situado num dos pontos mais altos da cidade, está ali desde o século XII a cumprir o seu papel de vigilância e defesa da cidade de Lamego. Este castelo foi conquistado com muita dificuldade por Fernando Magno aos muçulmanos, no dia 29 de novembro de 1057. Os domínios da povoação e o seu castelo foram doados como dote a Dona Teresa de Leão, quando o seu casamento com Dom Henrique de Borgonha, passando a integrar os domínios do condado portucalense. Muita história vem desde aí. Do alto da sua torre podem-se avistar os rios Coura, o Balsemão e o Varosa. O Varosa, que tem um vale com um nome que nos lembra logo o românico e muito que há para visitar por esta região. Tem a Quinta da Barroca e o Sol do Douro, lá embaixo. É meu, é um bocadinho meu. Por isso há muita coisa aqui que podem visitar e podem ver. É verdade, não percam a visita à cisterna e a todos os outros aspectos curiosos que forem encontrando pelo caminho. Moelinhas, versões, enchidos, Estes aspectos histórico-culturais são sempre algo que nos interessa muito. Mas a visita a Lamego estaria a terminar. Saímos aqui por uma antiga porta da cidade e regressámos à Régua, aquela ótima área de serviço para autocaravanas que tinha eletricidade e que nos ia permitir passar esta noite de inverno com o aquecimento a bombar a noite toda. E por aqui nos despedimos com este belo pôr do sol, já com uma marcação para um novo vídeo sobre a cidade de Vila Real, para onde iremos a seguir.